Ótima estreia no Verdão. O lateral esquerdo Sávio começa a sua trajetória pela Série A do Campeonato Brasileiro com uma bela assistência no gol do Pedro Raul. No vídeo de hoje, quero comentar aqui com vocês sobre será que a lateral esquerda do Goiás já tem um dono para a sequência da temporada e até quando vai o seu contrato como maior do Centro-Oeste. Além disso, falar aqui sobre a arbitragem, infelizmente um tema que vem sendo recorrente para o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, novamente falhando em uma das partidas do Goiás, que já eu consigo considerar pelo menos umas 3 nessa Série A do Brasileirão. Quero comentar com vocês as medidas que devem ser tomadas pela diretoria do Verdão nas próximas rodadas. Além disso, comentar também sobre o zagueirão Gabriel Noga, jogador que chegou a ser procurado pelo Goiás lá no comecinho da temporada, atualmente pode estar de saída do Atlético Goianiense. Ele que pertence à equipe do Flamengo, será que poderia ser uma boa opção para a equipe esmeraldina? Enfim, se pode ressurgir esse interesse da diretoria do Verdão. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, conferir também nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, inclusive vou estar deixando um na tela final, que foi da análise do jogo de ontem. Eu ainda estou um pouquinho assim meio cansado, acabei, não sei, meio que ficando resfriado de ontem para hoje, então se a voz ficar um pouquinho mais baixa ou parecer mais triste, não é por conta da derrota de ontem, apesar de muito doída, mas por esse fator, mas sempre trazendo aqui os conteúdos com qualidades para vocês, combinado? Só antes de começarmos, quero dar uma moral aqui para o nosso patrocinador, nosso apoiador, que é a LSD, que está com a sua loja lá no Shopping Cerrado. Inclusive vou estar deixando passar o vídeo aqui em cima, moda realmente muito bacana, um estilo mais livre, com modas masculinas, femininas, também unissex. Eu vou estar deixando tanto o link aqui embaixo do Instagram deles, para vocês conferirem. Inclusive fazem entregas em toda a Goiânia e região, e também os envios para o Brasil inteiro, blusas aí, por exemplo, a partir de R$60. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar de uma notícia boa, que foi a presença do lateral esquerdo Sávio no duelo diante da equipe do Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogador que já chegou e com cara de que vai dominar a posição para a sequência do ano, Já havia comentado com vocês essa ótima expectativa que eu particularmente tinha com o jogador, as suas características de jogo e principalmente no esquema tático do técnico Jair Ventura, onde poderia se encaixar muito bem. Já até havia previsto um esquema dos 3 zagueiros e deixando o Sávio mais livre no lado esquerdo, mas não foi dessa forma que aconteceu a sua estreia, O Jair Ventura optou no esquema ainda de 2 zagueiros e depois mais avançado 3 jogadores ali compondo, o meio de campo e outras peças inclusive mais ofensivas no duelo diante do Fluminense. Já até comentei no jogo no vídeo de ontem, para mim uma partida quase perfeita do Goiás, foi muito bem realmente em quase todos os setores do campo, exceto ali naqueles últimos 5 minutos, inacreditável, Essa derrota assim que fica difícil da gente engolir, mas os pontos bons, eu acho que a evolução do time é algo que fica para a sequência da temporada e certamente o lateral esquerdo Sávio é uma referência delas, Um jogador que tem uma característica muito ofensiva, até mesmo na marcação conseguiu contribuir também, mas a parte ofensiva do Sávio é algo que a gente pode contar muito com ele para a sequência do ano. Já não sei nem se é uma boa o Jair Ventura usar ele na lateral esquerda, acho que poderia ser uma baita opção deixar um outro jogador, um outro defensor e o lateral esquerdo Sávio atuar um pouco mais avançado, assim como um ponta, Acho que pode ser uma alternativa de outro jogador coringa dentro desse elenco. É um baita jogador, já havia comentado com vocês antes dele fazer a sua estreia, Só está emprestado pelo Rio Ave de Portugal, onde tem contrato ainda até julho de 2025, seu contrato com o Verdão só até dezembro de 2022. Vamos torcer para que ele faça uma boa campanha com o Goiás, não se lesione e principalmente continue com as suas boas atuações e quem sabe, renovando esse seu vínculo para o ano que vem. Ele mesmo que já falou que estava muito satisfeito de vestir a camisa do Goiás, que inclusive gostaria de ter um contrato assim como o Tadeu, que renovou com o Verdão recentemente, se eu não me engano, até dezembro de 2026, ou seja, quem sabe muitos anos também do lateral esquerdo. Sabe torcer para que ele possa se encaixar nesse esquema do técnico Jair Ventura e ser explorado ele da melhor forma possível, dos seus cruzamentos, enfim, da sua marcação. Vale lembrar que o Danilo Barcelos, por exemplo, também começou com uma bela assistência lá diante do craque no Campeonato Goiano. Tomara que não pegue a mesma zica, mas convenhamos, tem muito mais qualidade, isso é claro, nos laterais do Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito aí do lateral esquerdo Sávio, dessa sua estreia com assistência para o gol do Pedro Raul, e se merece continuar já de titular, na partida contra a equipe do São Paulo no próximo final de semana. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que foi pretendido, inclusive procurado pela diretoria do Goiás lá ainda no mês de março, mas acabou não vindo, O zagueirão Gabriel Noga, atleta bastante jovem, das categorias de base do Flamengo, que está emprestado
a equipe do Atlético Goianiense. Só fez 3 partidas por aqui, até aqui, né? Nesse Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil e Sul-Americana. É um jogador que eu vejo muitos torcedores, inclusive do Atlético, pedindo ele, né, para ser titular. O próprio Wanderson não vem vivendo um grande momento assim, mas por incrível que pareça, o Gabriel Noga não joga no Atlético Goianiense. Tanto é que despertou o interesse do Bahia ainda no decorrer dessa semana, até chegou a fazer uma oferta para a equipe do Flamengo, mas dentro dessa oferta estava previsto uma compra, né, no final do ano, um empréstimo até dezembro com uma opção fixada de compra no final da temporada. A diretoria do Flamengo não gostou dessa opção, né? Possivelmente deve reemprestar o jogador em alguma equipe onde ele possa atuar com mais frequência. Realmente é um jogador que foi procurado pela diretoria do Goiás, inclusive uma informação do repórter Vene Casagrande, ainda lá no mês de março agora de 2022, depois ele já na reta final, né, melhor dizendo, do Campeonato Goiano, o jogador foi sim procurado pela diretoria esmeraldina, que acabou acertando logo, mais ou menos naquele mesmo período, com o zagueirão Sidney. Então, naquele momento, o Goiás tinha mais ou menos 5 jogadores para essa posição, né? Vale lembrar que o Goiás só jogava com 2 zagueiros no comando do Bruno Pivetti e também do Glauber Ramos. Então, os 2 titulares, na teoria, para o Campeonato Brasileiro, seria o Reinaldo e também o zagueirão Sidney, e tem ali no banco ainda o Caetano, o Ian Souto e também o Everson, né? Ele que acabou deixando a equipe do Goiás após a disputa do Goianão. Então realmente muitas coisas mudaram de lá para cá. O Goiás chegou a fazer uma consulta, o técnico então do Flamengo, o Paulo Souza, não quis liberar o jogador, vendo ali o seu potencial. Acabou que mais ou menos uns 2 meses depois foi procurado pela diretoria do Atlético e que acabou aceitando o convite, né? Não foi uma disputa entre Goiás e Atlético, é diferente nessa situação. O Atlético buscou o jogador um pouquinho depois, após mesmo o Goiás ter tomado a sua decisão dos nomes, né, de zagueiros para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, não podemos dizer que o Gabriel Noga, entre aspas, recusou o Goiás, muito longe disso. O Goiás fez a procura, o Flamengo não quis liberar naquele momento. O Verdão buscou outras opções dentro do mercado, acabou achando, contratando, e o Gabriel Noga, né, ficando à disposição da equipe do Flamengo, sendo repassado ao Atlético Goianiense. A tendência é que seu contrato seja rescindido no rival esmeraldino e ele feche, né, com outro time para a sequência do ano. Ele que só tem 20 anos de idade, 3 partidas, inclusive 1 gol marcado, diante a equipe na Copa Sul-Americana, né, um time chileno, acabei esquecendo o nome dele aqui agora. Sua última atuação foi contra a equipe do Goiás, ainda na Copa do Brasil, né, o Goiás que perdeu em casa, né, por 3-0. O Noga entrou nos últimos 11 minutos daquela partida. Ficou de fora no último jogo, inclusive, do Atlético Goianiense contra a equipe do Atlético Paranaense, ainda nesta última quarta-feira. A tendência é que o jogador seja anunciado em outro clube, ou da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro. Está à disposição, tem contrato aí com o Flamengo, inclusive até dezembro de 2024. O Flamengo quer passar aí o jogador para uma equipe onde ele possa realmente atuar, ser ali utilizado pelos seus técnicos e principalmente evoluir o jogador para consequentemente atuar na equipe de cima do Flamengo, né? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Goiás está precisando de um zagueiro. Para você, o Gabriel Noga seria uma boa opção? Na minha opinião, o Goiás precisa buscar um jogador um pouquinho mais experiente dentro do mercado. Acho que os 2 que chegaram até agora, o Lucas Alter um pouquinho mais experimentado, mas ainda não dá para dizer que é um xerifão, e o outro também, o Danilo Cardoso, mais como uma aposta. Acho que a intenção do Goiás nesse momento é trazer um cara um pouco mais maduro para essa zaga alviverde, mas não ficaria chateado com o Gabriel Noga. Acho que poderia ser uma opção pelo menos interessante na composição do elenco. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, mais uma vez teremos que falar aqui sobre a arbitragem, né, no jogo aí entre Goiás e Fluminense. Acho que é a terceira vez já que o Goiás é prejudicado nessa Série A do Brasileirão e certamente, né, nos lances mais decisivos ou polêmicos sempre prevalece para a camisa mais forte, se assim podemos dizer, né? Realmente inacreditável nessa partida agora por último contra a equipe do Fluminense, pelo menos assim 4 lances que ao menos poderia ter uma recomendação do VAR para o juiz o Paulo Roberto Alves Júnior, pelo menos ir lá no monitor, né, analisar o lance, algo que infelizmente nem sequer aconteceu. Acho que eu posso citar aqui tranquilamente o pênalti, né, que foi claro, aquele ali do chute do Pedro Raul, a bola desviando do Samuel Xavier, pênaltis idênticos ao que aconteceu aí, por exemplo, na Copa do Brasil. Se a gente olhar em jogos grandes, né, entre Palmeiras e São Paulo, na última meio de semana, né, pelas oitavas de finais, além, claro, do próprio Goiás, os pênaltis do Ian Souto nas partidas diante Atlético Paranaense e Juventude, respectivamente, lances parecidos demais, e onde ali, na hora, o juiz já apitou o pênalti no Goiás, nem sequer tem a revisão do árbitro de vídeo. Outro lance também, aquele impedimento que o Bandeirinha, que agora o assistente, eu não consegui
achar o nome dele aqui agora, não sei se foi o trombeta, ele que acabou levantando, né, o seu instrumento antes mesmo da finalização da jogada, algo básico, né? Por que não deixa o jogo fluir? Tava 3-1 do Goiás, a chance do Vinícius marcar aquele gol, até mesmo tocar para o Pedro Raul, era muito grande. No segundo tempo, teve ali teve um puxão do Dada Belmonte também, né, na sua camisa na primeira etapa, outro lance ali também muito duvidoso, que certamente se fosse contra o Goiás, o árbitro iria no monitor analisar o vídeo, possivelmente marcaria o pênalti, e na segunda etapa, a cobrança de falta do Sávio, a bola resvala aqui na mão do jogador também do Fluminense que estava na barreira, outro lance bastante polêmico, e o gol, né, do Fluminense, o terceiro gol da virada, naquele início de jogada, onde o Nicolas foi calçado ali por trás, na minha opinião também, outro lance de falta, realmente assim, inacreditável, né, como pode, eu até entendo, porque a CBF não prepara as melhores condições possíveis para os árbitros, né, para o seu desenvolvimento, enfim, a sua capacitação. Mesmo assim, eu acho uma falta de vontade muito grande dos árbitros reconhecerem, né, que às vezes estão errados. Eu acho que isso faz parte. Todo mundo ali dentro de campo erra. Os jogadores erram um passe, erram um gol. O Nicolas, por exemplo, perdeu aquele gol cara a cara, o Ian Souto entrou na segunda etapa e errou também, mas certamente se eles pudessem ter uma ferramenta tão boa como é o VAR, né, para a arbitragem, de poder rever o lance, ter uma calma, enfim, tomaram outra decisão, certamente eu acho que os jogadores fariam um uso um pouquinho mais inteligente. Não sei se deu para vocês pegarem essa associação, né, mas os juízes não, né, acho que fica ali acomodado com aquela decisão de campo, querendo, não sei, mostrar alguma coisa, chamar mais atenção do que os próprios jogadores. Acho que é nesse tipo de coisa que acaba acontecendo. Terceiro jogo praticamente, que o Goiás é realmente garfado nesse Campeonato Brasileiro, consigo pelo menos falar naquele jogo contra o Corinthians, né, o pênalti claríssimo também no Pedro Raul, e o pênalti marcado para o Corinthians naquele mesmo jogo, na mão ali do Caio Vinícius, que é muito, esse lance ali contra o Fluminense, certamente foi muito mais pênalti. No jogo entre Avaí e Goiás também um trio de arbitragem assim, muito confuso naquele duelo na ressacada, né, foram 2 pênaltis marcados para o Goiás, que acabaram nem sendo revisados, fora da área mesmo, e depois o Avaí tendo um pênalti bem esquisito na segunda etapa. Enfim, realmente é muito estranho, né, o que vem acontecendo nesses últimos jogos, né, e também nos últimos anos. Se a gente comparar o Campeonato Brasileiro de 2019, o tanto que o Goiás foi prejudicado só pelo uso do VAR, certamente se não tivesse o VAR em 2019, o Goiás possivelmente teria conseguido uma vaga na pré-Libertadores, ou seja, uma coisa que veio para chegar, melhor dizendo, né, chegou para ajudar as equipes e mais prejudica o Goiás do que outra coisa, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. As decisões, certamente o Paulo Rogério Pinheiro deve se reunir ali ou com o presidente da Federação Goiana ou principalmente na CBF, fazer ali um pedido público de, pelo menos uma melhora, uma atenção, né? Apesar que essas coisas nem funcionam assim também, mas pelo menos correr atrás, né, desse prejuízo, infelizmente já está feito nesse último jogo do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Também assista nossos vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela final e se inscreva aqui no Goiás News para ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.500 aqui também no YouTube. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes do Goiás News. Vai lá, né, para você que não assiste aqui os vídeos por completo, ou até mesmo fica um pouco longo, lá é diretamente, né, no assunto, mais ou menos entre 3 a 4 minutos. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, assim como da LSD, a nossa apoiadora aqui do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!